Olá, sejam muito bem-vindos ao Weavencast, onde nós vamos trazer profissionais e empreendedores de empresas familiares para trazer histórias reais aqui pra gente. Eu me chamo Mariana. Eu me chamo Cássia e hoje nós trouxemos convidados muito especiais aqui para o Weaving, que é o seu Saul e a Raquel da Gioca, uma empresa tradicional aqui da Fazenda Rio Grande, que com certeza agrega muito para a economia dessa cidade. Então eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho pra gente como que foi o início da Gioca, como que ela surgiu. Muito bem. Inicialmente eu quero agradecer o convite que vocês fizeram. A gente se sente honrados, né? Muito obrigada. Por poder participar desse podcast e contar a história da gente. É sempre bom para que outras pessoas possam conhecer também, né? Eu vou começar assim, ó. Vou tentar resumir assim o mais rápido possível que eu puder. Então, e vou ser bem modesto e bem humilde na minha forma de falar, tá? Eu li uma história, a história da minha vida, contada por Atílio Fontana, sabe? Fundador da Sadia. E o início do filme dele, do livro dele, ele falou assim com tanta humildade que aquilo me sensibilizou, sabe? Não vou contar aqui para não tomar muito tempo, mas eu deixo uma recomendação para quem quiser ler esse livro da história da minha vida, escrito por Atílio Fontana. É uma boa escola de vida, é importantíssimo conhecer a história desse senhor. Bom, dito isso, eu quero dizer que eu vim de uma família de 9 irmãos, nós éramos uma família grande, e a gente, como é que se diz, era humilde, né? Para dizer assim, pobres, né? Meu pai trabalhava na lavoura e daí em 1950 ele comprou essa empresa que hoje tem esse nome de Gioca Indústria e Comércio Limitada. Então, essa empresa foi fundada em 1948, lá na cidade de Videira, Santa Catarina, por 2 irmãos que se chamavam Augusto de Martini e Fernando de Martini, e o início dela era a fabricação de cadeira de palha, aquela trançadinha, né? Vassoura de palha e artigo de vime. A gente fabricava lá aqueles jogos de sala, berço para criança, Moisés para criança, bercinho para criança, carinho para bebê, essas coisas aí. Tudo artesanal, tudo muito simples. Aquilo não dava produção, né? Tudo que é artesanal dá. Mas daí eles fundaram em 48, em 1950, um deles faleceu. Era justamente aquele que tinha mais aptidão assim para administrar. E o outro cuidava mais da produção e tinha menos assim qualificação para administrar. E daí, falecendo o que era mais cabeça, a empresa começou a ir mal. Em 2 anos, daí eles colocaram à venda e o meu pai, que trabalhava na lavoura, ficou sabendo, saiu da lavoura e veio até a cidade. Isso aconteceu lá em Videira, Santa Catarina. E comprou a empresa, né? E como nós éramos em 9 irmãos, a cada 2 anos casava um, né? E naquelas épocas o costume dos italianos era assim, ó, quando casava um homem, um filho homem, era obrigação por parte do homem, se morasse no interior, na lavoura, ter um pedaço de terra e uma casinha para morar. Se morasse na cidade, tinha que ter um lote de terra e uma casinha para morar. E as mulheres levavam só enxoval. Aí os maridos delas reclamavam depois com o tempo, pois você só trouxe enxoval, teus irmãos ganharam lote, ganharam terreno, ganharam casa, mas depois, mais tarde, meu pai compensou todo mundo, né? Era a situação da época e era o costume da época, né? Então, a cada 2 anos casava um e era uma sangria, então não deu para crescer. Desde 1950 até 1965, a empresa ficou naquele ramo de atividade bem artesanal, não cresceu nada, né? E os filhos foram casando, os irmãos foram casando e tal. E chegou um momento que ficamos apenas eu e um outro irmão meu. E a empresa tinha, na verdade, ela tinha
8 sócios, eram outros sócios de fora, e a gente foi comprando de um, comprando de outro, comprando de outro, comprando de outro. E meu pai sempre deu para os irmãos homens, nós era 4 irmãos homens e 5 irmãs mulheres, então meu pai deu uma parte de cotas de capital para cada um, e esses irmãos que saíram, a gente comprou, né? Então ficamos na final só eu e o meu irmão e o meu pai. Depois o meu pai, ele se retirou da empresa, ficamos só eu e o meu irmão. Isso para contar como foi a sucessão de cotas, né? Dos que participavam da sociedade. Aí, em 1965, por aí, eu tinha me formado em técnico de contabilidade, e a empresa era pequenininha, não pagava a pena ter um contador lá para ser contador de uma empresa daquele porte. Então, eu trabalhava na produção, trabalhava no escritório, tinha poucos vendedores, né? Tinha um vendedor em Porto União da Vitória, tinha um Porto União em Ponta Grossa e um lá em Londrina. Naquele tempo não existia as estradas que tem hoje. Tudo era estrada de chão, tudo era estrada de terra. E as mercadorias iam tudo de trem. A gente despachava tudo pela via ferroviária. E os vendedores só sabiam dizer que os preços estavam caros, os preços estavam altos, e aí baixava o preço, daí não sobrava margem. Até que um dia eu, com 21 anos de idade, por aí, eu falei com meu pai, assim não dá, isso aí não dá mais de lucro, eu quero sair para vender. Quero sair para vender. E meu pai relutou um pouco, porque eu era muito novo, mas ele aceitou, me deixou. E eu ia de trem, de cidade em cidade, depois de ônibus, de cidade em cidade, e eu vendia a preço maior, quantidade menor, mas preço bem mais alto, à vista, coisa que não dá para falar aqui, mas eu vou falar, vendia tudo sem nota. Então dava um lucro bom. Dava um lucro bom. Aquilo não levou 4, 5 meses, já meu pai comprou um Jeepão Toyota para mim viajar de 2 Jeepão Toyota. E aí começou a aumentar as vendas, aumentar a produção. E tivemos que pegar mais caminhão para fazer a entrega, mas daí a produção, por ser artesanal, era pouca e tinha que mudar o ramo, até que, iniciativa minha, eu vou montar uma fábrica de velas. Daí já era com máquina e produto de valor agregado alto, porque a parafina é uma matéria-prima de valor alto e aquilo dava mais volume. E eu, em seguida, também resolvi montar uma fábrica de cera para suave, que fazia parte desse ramo. Na época, todos os que fabricavam velas, as indústrias que fabricavam velas, também fabricavam cera. Como era aqui uma tradicionalíssima fábrica aqui em Curitiba, que hoje já nem existe mais, a fábrica de cera Canário, ela fabricava velas também. Então, eu não sabia fazer isso, não sabia como. Mas a gente querendo, e se for determinado, você chega onde você quiser. Pode demorar um pouco, mas você chega. O que é que eu fiz? Eu cheguei aqui em Curitiba e fiquei de campana, na saída dos funcionários da Canário. Os funcionários aí, eu me aproximava, conversava e tal. E, como é que é a fabricação de cera? Uns ficavam assim um pouco desconfiados, não falavam nada e tal. Daí, na época, era Campos Hidalgo, os proprietários da Cera Canário. Daí houve um desentendimento entre eles, e eles se dividiram a sociedade, e um deles montou uma fábrica de lata, daquela latinha redondinha. Ele não fabricava mais cera nem vela, só fabricava latinha. Aí um desses funcionários da Cera Canário me falou, olha, converse com fulano de tal, que já era sócio aqui, e que está fabricando lata, e provavelmente ele vai te ensinar a fazer cera. Aí fui lá, conversei com ele, e ele precisava de cliente para comprar lata. Aí ele me deu todas as fórmulas de cera, me deu tudo direitinho, aprendi, fiquei cliente dele com lata de cera. E montei a fábrica de cera. Então eu tinha cera, vela, né, e essas outras coisas. Aí começou a aumentar o volume, né, cada vez mais. E eu viajava assim, e eu via que aqueles produtos lá de cadeira e produto de artigo de vinho ocupava muito espaço em cima do caminhão e era de pouco valor agregado, e eu ficava imaginando, mas isso aí não é legal, a gente tem que mudar o ramo.
eu comecei a pensar em querer montar um atacado. Eu era piazão lá, tinha uns 24, 25 anos de idade, já tinha essa ideia de montar um atacado. Daí um irmão mais velho que eu, que trabalhava junto, resolveu montar uma serraria. Mas não tinha uma árvore sequer para serrar. Daí eu falei com meu pai, vamos montar uma serraria, não tem uma madeira para serrar? Inclusive o fundador da Perdigão, o nome dele era Saul Brandalize, e ele era primo do meu pai. A mãe do meu pai e a mãe do Saul Brandalize eram irmãs. Então tinha assim amizade, né? Aí o seu Saul Brandalize, um dia se encontrou com meu pai e até brincou com meu pai. Na brincadeira, eles tinham amizade, meu pai não levou nada por ofensa, né? Ele brincou com meu pai e disse, ô primo, como é que vai montar uma serraria agora? Não tem mais madeira aqui para serrar? Meu pai falou, mas meus filhos quiseram, eu não quis contrariar e tal. Montou uma serraria. Montou uma serraria. E daí saímos, que nem alguém que sai com uma corda para lançar um boi que está correndo aí, né? Saímos à procura de madeira para comprar. E fomos comprando aqui. Às vezes aparecia alguém interessado em vender madeira, mas queria vender com terra e tudo. E daí então a gente canalizava um dinheiro para comprar isso. Daí não sobrou mais dinheiro para montar atacado. Não sobrou. Aí tive que ficar naquilo. Cera, vela e cadeira. Paramos com vassoura, paramos com artigo de vinho, ficamos com cadeira, porque aí a gente aproveitava resíduos da serraria, né? Resíduos da serraria para fazer cadeira. E ficamos longos anos trabalhando nisso aí e com serraria. E fomos felizes até com serraria, né? Num raio assim de 80 quilômetros, assim, ao redor de Videira, a gente comprava madeira para serrar. E tivemos a felicidade de que esse período foi o período da ditadura militar, que a turma fala em ditadura, eu não falo muito da ditadura, foi aquilo que salvou o Brasil do comunismo, né? E naquele período, de período militar, o Brasil cresceu muito. O Brasil crescia 8, 10, teve um ano que cresceu 12%, 12% ao ano. Então, e o governo, para aquecer a economia, ele incentivou a construção civil. Então, não tinha madeira que chegasse. Não tinha madeira que chegasse, faltava madeira, e aí o preço ficava bom, e nós ganhamos bastante dinheiro com serraria, sabe? Entende? Então, essa é uma parte da história. Isso foi até 1988, por aí, 89, mais ou menos. Aí acabou a madeira, não tinha mais madeira, não tinha mais o que fazer, e eu também fiquei imaginando o que eu vou fazer agora. Naquelas alturas já tinha comprado até as cotas de todo mundo. E meu pai tinha se retirado da empresa, tinha ficado só eu e um irmão mais novo, né? Aí nós conversamos entre eu e esse meu irmão, como nós entendíamos muito de madeira, nós tínhamos vendedor em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes cidades aí desses estados. Vamos lá para o Mato Grosso, vamos comprar um terreno lá, e vamos colocar um depósito de madeira e vamos daí negociar madeira. Aí foi lá em Várzea Grande e Cuiabá, elas são juntas, é só o rio Cuiabá que divide. O rio Cuiabá divide, de um lado é Cuiabá, do outro lado é Várzea Grande. Comprou um arqueiro de terra lá, coisa mais linda, como essa mesa de plano assim, uns 300 metros longe da Avenida Júlio Campos, que hoje é uma avenida com 4 pistas que vai e 4 que vem, no caminho que vai para o norte do Mato Grosso. Cerquei todo o terreno lá com 7 fios de arame e voltei para Videira e comecei a me preparar, e vendendo as coisas para ir para lá. Mas nesse inteirinho, depois eu volto a falar de novo desse terreno aí. Nesse inteirinho, o que aconteceu? Quando eu terminei meu curso técnico em contabilidade, naquele tempo, eles só davam noções na escola, noções de contabilidade. Você não saía de lá técnico, assim, chegando, sabendo fazer a contabilidade, fechar balanço, não sabia nada disso. Aí tinha um senhor lá, um videiro, que se chamava Valdemar Kleinebink, e ele era contador e também gerente de uma indústria vinícola lá em Videira, se chamava Valdemar Kleinebink. Aí eu procurei esse senhor dos olhos. Terminei meu curso, me formei, e o meu pai pediu para mim fazer a contabilidade, e eu não sei fazer.
Preciso de ajuda, preciso que o senhor me ensine. Não, ele era alemão. Pode deixar que eu vou te dar uma mão, vou te dar uma mão. E me ensinou tudo direitinho, fechar balanço e tal. Aí quando passou o ano, me ensinou a fazer tudo, fechei balanço e tal. Aí fui pedir para ele, quanto é que eu te devo? Você não me deve nada. Agora não vou te cobrar, mas mais adiante eu vou te cobrar. Eu vou te cobrar. Espera que eu vou te cobrar. Fiquei sem imaginar o que ele quis dizer com isso, né? Passado 1 ano e meio, mais ou menos, um dia ele apareceu lá no escritório da minha empresa e diz, eu vim te cobrar aquela conta. Então, qual é que é o preço? Não, você é candidato a vereador. Candidato a vereador e vai me apoiar como candidato a prefeito. Essa é a cobrança. Tá, te vira aí, se informe bem, teu pai é meio envolvido com política, meu pai era envolvido, nunca foi candidato a nada, mas sempre era ativo, assim, na política, né? Diz, teu pai aí, com a experiência que ele tem, você se elege fácil aí e tal. E, de fato, concorri, me elegi fácil. Depois eu me reelegi de novo, né, como vereador. Depois eles quiseram que eu concorresse a candidato a prefeito, mas eu não quis. Eu não queria, eu queria ficar na empresa. A empresa era pequenininha ainda, mas aquilo já tinha entrado dentro de mim, né? Eu já tinha criado amor pela empresa, né? E eu tinha vontade de crescer e daí eu resolvi não correr. Aí veio uma lição lá para vereador, eles pediram então para mim convencer um irmão meu mais novo para concorrer para vereador, e esse meu irmão não queria. Daí eu e o meu pai fechamos ele numa sala lá e convencemos ele a correr para vereador. E daí ele correu. E foi o mais votado do partido, não de todos. De todos ele ficou em terceiro lugar, mas do partido ele foi o mais votado. MDB na época. MDB. MDB. Depois, mais adiante, tentaram convencer ele para ser candidato a vice-prefeito. Ele concorreu a vice-prefeito e ganhou a eleição. E agora que vem aquilo que eu preciso explicar. Foi exatamente naquele momento que eu estava me preparando para ir lá para o Mato Grosso, e ele tinha até concordado. E nós sempre fomos adversário político, embora era parente, né, do Perdigão, né, meu pai, os fundadores do Perdigão, mas sempre fomos adversário político, né. Aí, quando estava tudo preparadinho para nós começamos a vender as coisas para ir para o Mato Grosso, até o Perdigão se ofereceu para apoiar ele. Parece que fez questão de dividir a gente. E ele já tinha pegado gosto pela política, né? Tinha pegado gosto pela política. Daí ele resolveu ficar. E eu não pude mais tocar o meu projeto para lá. E, simultaneamente, eu tinha deixado alguém para cuidar lá, o terreno. E esse alguém me ligou. Diz, vem aqui dar uma olhada, porque invadiram a tua terra aí. Invadiram a tua terra aí e venha ver o que você vai fazer para tirar essa turma daí. Aí eu fui lá. Nem me apresentei como proprietário. Tinha tanta gente lá, tanta gente. Peguei, procurei advogado. Esse advogado me levou na casa do prefeito de Várzea Grande, que se chamava Jaime Campos, de Várzea Grande. E naquele mesmo momento, o irmão dele, Júlio Campos, era governador do Mato Grosso. Então, prefeito de Várzea Grande, do outro lado do Rio Cuiabá, capital do Mato Grosso, e o irmão dele é governador. Aí peguei esse advogado disse, não, vamos lá no Jaime Campos, que é o prefeito, e a terra que eu tinha comprado era em Várzea Grande, né? E lá, isso aí nós já requeremos reintegração de posse, aí pegou o prefeito, já ajuda, tá? Fomos lá, conversamos com o prefeito, Jaime Campos, dizer, não, pode dar a procuração para o advogado, nós vamos tirar toda essa turma de lá. Assinei procuração, tudo direitinho, dei o dinheiro lá para ele e tal. Passados 6 meses, ele me liga que eu
tinha perdido a primeira instância. Mas como é que eu ia perder? Eu tinha escritura, tinha registro de imóveis, os impostos estavam tudo pagos, era meu, não tinha o Meu que perder. Deus. Aí o advogado me ligou, pediu para mim ir lá, em Várzea Grande, né? Para nós recorrer em segunda instância. Eu cheguei lá, igual, fomos na casa do prefeito, irmão do governador. Tanto você como ele me garantiram que nós conseguimos a integração. Não conseguimos. E você sabe que eu tenho todos os meus documentos legalizados. Não tem como perder a primeira instância. Não tem. Eu não tenho nem o meu voto aqui. Aí dentro desse terreno aí tenho mais de 500 votos. Se considerar mais os compadres, os irmãos, tios, coisas lá, vai dar 1.000 e tantos votos. Eu não vou ganhar nunca isso aí. Eu não vou te dar mais um tostão aí para você tocar esse negócio. Se quiser tocar em segunda instância, toque. Se não ganhar a reintegração, metade do terreno é teu, metade é meu. Era um arqueiro de terra, 24 mil metros quadrados. Mas eu não vou te dar mais dinheiro nenhum. Quer tocar, você toca. E aí vai acontecer isso. Ganhou a questão, te dou metade da terra. Saí dali, pé da vida, né? E no caminho, para mim, até a Avenida Júlio Campos, para pegar um táxi, aí eu me lembrei, quando eu estudava Escola Técnica de Contabilidade, um dia de noite lá, o professor de Direito Tributário, Direito Comercial, uma hora ele falou assim, no Brasil, 5% é rico, 15% tem uma vida muito boa, dá 20%, né? E os outros 30% uma vida razoável, e os outros 50% é pobre e miserável. Aí eu lá no fundo da sala dela, tinha uns 17, 18 anos, eu pensei comigo assim, se um dia eu puder, eu vou pegar um alqueire de terra, vou lotear e dar para os pobres. Uma questão de segundos, assim, veio na cabeça. Nunca mais eu tinha me lembrado disso. Aquele dia, quando saí do estado de advogado, me lembrei disso aí. Aí ele parece que ele foi querendo tirar, assim, dentro da minha, aquela gana que eu tinha do advogado, sabe? E pensei, quer saber de uma coisa? Eu tinha só pensado, nem tinha chegado a fazer propósitos, tinha pensado em fazer isso. Mas já que aconteceu, vou considerar esse negócio como dado para os pobres, não é o jeito que eu com certeza ia dar, eu ia dar para pessoa muito carente, aleijado, etc., né? Mas já está dado. E nunca mais fui falar com o advogado. Voltei lá para ver o lugar do terreno lá, e voltei, estava bonita, depois de uns anos, a prefeitura abriu ruas, assim, urbanizou, deve ter relocado o pessoal para outros lugares, né? Porque era muita gente que tinha lá dentro, o lugar está bonito, casa bonita e tal. Fui lá já umas duas vezes, 3, e está bonito, mas eu nunca mais fui atrás do advogado, nada de considerar perdido aquilo e acabou-se, né? Foi daí então que, voltando então nesse meu irmão, esse meu irmão ganhou, daí com apoio lá, ganhou com 75%, quase 75% dos votos lá em Videira, ganhou para prefeito. Depois voltou a ganhar para prefeito de novo, mais adiante, porque na época não tinha reeleição. Daí na segunda vez que ele concorreu, ganhou para prefeito, daí tinha direito à reeleição, correu e ganhou. Depois ficou 2 mandatos sem correr, agora correu e já é prefeito atual de novo pela 4ª vez, lá em Videira. Pela 4ª vez, só para um pouco da história. Isso em que ano, mais ou menos, seu Saul? Esse ano Em que ano aconteceu essa questão do terreno, do teu irmão ter se elegido? do terreno que eu comprei lá, comprei lá em 88. E quando foi lá por 89, mais ou menos, não, antes de 88, acho que 87, daí eu perdi esse terreno dessa forma. Daí eu não sabia mais o que fazer, agora o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Naquelas alturas meu irmão já era prefeito, eu estava meio sozinho e tal. Daí, não, ele ainda não tinha ganho para prefeito, foi logo em seguida, mais adiante, que veio a eleição. Mas daí, quando eu ia para São Paulo, o tempo que tinha serraria, sabe? Uhum. Eu ia para São Paulo vender madeira, pegava o vendedor lá, e com esse vendedor a gente rodava toda a região metropolitana de São Paulo. Aí dizer, vamos para Diadema agora, ou vamos para Guarulhos, ou vamos para São Bernardo, ou vamos para São Caetano.
só tinha uma rua que separava os municípios. Era só uma rua. Não é que nem lá em Videira, lá que para ir de um município para outro, tem um espaço grande, sem nada, né? Que nem você ir daqui para Mandirituba, daqui para Quitandinho. Sim. Lá era tudo emendado, tudo emendado. Então, quando eu passava de volta por aqui, para voltar para Videira, eu via aqui essa região da Fazenda Rio Grande bem plana, sabe? Bonita, devia ter uns 1.500 habitantes, não tinha mais do que isso, né? E eu imaginava, pertinho de Curitiba, Curitiba geralmente, por ser o centro político do Estado, ele cresce bastante, né? Só por ser o centro político, né, do Estado, já agrega muitas instituições como se diz, da estrutura de governo, e daí as indústrias, as empresas se estabelecem. Um dia isso aqui vai emendar com a Fazenda Rio Grande, isso em 88, por aí só. Então eu resolvi comprar aqui. E comprei 217 mil metros quadrados de terra aqui. Foi por isso que eu vim parar aqui. E daí resolvi mudar a minha empresa para cá, me separei, dividi a empresa com meu irmão, e em 92 eu comecei a construir aqui. Eu estava junto quando o senhor comprou o terreno. No dia que ele comprou esse terreno, eu tinha 12 anos de idade. Nós tínhamos vindo aqui num final de semana e eu viajava constantemente com ele, gostava de viajar. Mas nesse dia que o senhor foi comprar o terreno, acho que o senhor vai lembrar, ele falou assim, ele estacionou 8h15 da manhã na frente do senhor que ia negociar com ele. Ele falou assim, fica aqui que eu já volto. Ele entrou no carro animado, era 12h15, 12h30. Ele ficou 4 horas. Ele viu o terreno, ele passeou, ele negociou, ele almoçou junto. Aí ele entrou todo animado, falou assim, comprei o terreno aqui, bonito, o senhor estava alegre. Daí, vamos embora. Aí eu olhei para ele e falei, mas a gente não vai nem almoçar? Dele, é mesmo, você não almoçou? Aí ele me levou a almoçar ali tinha o único restaurante que tinha ali, o 121, dele me levou a almoçar e comeu de novo comigo. 12 anos eu tinha. Olha, que legal. E ele falava realmente, ele falava assim, olha, isso aqui daqui a uns anos vai ser uma coisa só com Curitiba. Igual é Curitiba e São José dos Pinhais, você vai ver que de Curitiba até aqui vai ser tudo emendado. E criança, né, eu falava, eu achava assim, não, mas ele está exagerando, né? Então, assim, ele sempre teve essa visão, né? Eu admiro ele porque ele sempre teve muita visão de enxergar as coisas onde as pessoas às vezes não viam nada, oportunidade, né? não viam nada. Tá. Aí, então, eu comecei a vender tudo o que eu tinha lá em Videira, né? E fui me preparando, dividi a empresa com meu irmão. Eu tinha 60% da empresa, ele 40%. Então, eu fiquei meio prejudicado, porque tive que deixar 40% da empresa com ele e eu só com 60%. Eu vim aqui, me endividei muito, sabe? E foi na época, quando eles teve aquela transição, era quase cruzado novo, não me lembro direito, para real, a moeda real. E tinha uma inflação de 50% ao mês, a última mês de inflação. Então, quando a gente atrasava um título, era 20%, 30%, 40% de juro por atraso de boleto, sabe? Aí veio o Plano Real, vocês não são desse tempo, vocês não são novos, não sei. Eu sou da transição. Transição. Então, veio o Plano Real, estabilizou a moeda. Ficou 1 por 1. Chegou até um momento aí que o real estava mais valorizado que o dólar. Mas os juros não baixaram, se atrasava um boleto, continuou 20%, 25%, e eu me endividei e quase quebrei, aí faltou pouco para mim me quebrar, compreende? Mas graças a Deus a gente conseguiu dar a volta por cima. E daí, então a gente veio de lá, eu vou quase terminar a minha história aqui, daí você pode fazer algumas perguntas para ela também. Então eu vim para cá só fabricando cera, vela e envasando querosene. E eu construí 5.000 metros quadrados de área construída aqui, sabe? Daí eu tinha um parceiro que eu comprava lata aqui, Curitiba, já não era aquele que me ensinou a fazer cera, era outro que fabricava lata de cera para nós.
Daí, quando eu vim aqui, me estabeleci, ele veio me visitar. Ele veio me visitar e mostrei toda a fábrica, aqueles barracão, dois barracão de 2.600 metros cada um, separados, assim. Ele começou a rir, ele e um outro, começou a rir, dar risada bem alta, assim. Mas o que você está rindo aí? Ele disse, rapaz, você está com um avião jumbo aí, capacidade para 500 pessoas, e não tem nem 20. Ele quis ironizar assim na brincadeira, porque estava tudo vazio, não precisava de um barracão daquele tamanho. Tinha só um pouquinho lá de lata, de frasco e tal. Daí eu olhei para ele, pois é, mas eu tenho intenção de crescer bastante, se Deus quiser, e por isso que eu construí assim, espaço vai ter. Hoje eu estou ali, a duras penas, né? Não foi fácil. E ele, um grande amigo, uma pessoa muito boa, mas faliu, quebrou. E eu, graças a Deus, eu só agradeço a Deus, estou aí ainda de pé, cresci, lançamos todos esses produtos que a gente fabrica hoje, né? Então, não posso negar que tive apoio da minha esposa, dos meus filhos, do Conrado, da Raquel, da Isabel, que foram importantes e então continuam sendo importantes até hoje, né? Então, essa é uma história da minha vida, a história da minha empresa. Agora, à disposição de vocês para perguntas e, inclusive, para pergunta para a Raquel. E, Raquel, como que foi acompanhar o seu pai em toda essa trajetória, assim? O que você imaginava? Você conseguia ver a mesma coisa que ele estava vendo? Algumas vezes não, né? Porque a gente era mais criança, mas nós sempre crescemos dentro da empresa, né? Meu pai sempre trabalhou muito, então quem tem essa empresa familiar, acho que vai entender o que eu estou falando. A gente é criança e a gente às vezes está passeando no negócio do pai. Então ele tinha, por exemplo, a serraria, eu às vezes ia brincar, andar de bicicleta por lá. Às vezes eu passava as férias desenhando do lado, na mesa, ele trabalhando e eu ali do lado. Aí, conforme a gente foi crescendo, ele foi ensinando os valores de trabalho para mim e para os meus irmãos. Então, as férias, a gente podia brincar final de semana, né? Durante a semana, ele queria ensinar a importância de ter responsabilidade de trabalho. Então, o que fazia de segunda a sexta nas férias? A gente aprendia coisas que uma secretária fazia, ele colocava a gente na produção, produzir também. Então, a gente foi produzir, eu fui produzir cera, meu irmão trabalhou um pouco na serraria. Ele aproveitava o mês de janeiro para dar férias para os colaboradores e colocava os filhos, suprir. E assim a gente foi trabalhando e vendo como é que era, né? Então, a gente cresceu inserido nesse meio e vendo também todo o esforço e vendo que tinha muito empenho dele, que não era fácil, né? Então, ali você também começa a valorizar o pai e a mãe. Quando você vai crescendo com isso, você valoriza da onde vêm as coisas. Você começa a valorizar e entender o esforço e você começa a ver também que tem que trabalhar para ter. Não basta só querer e ficar esperando. Você tem que correr atrás, né? Não cai do céu. Então, desde criança a gente foi acompanhando ele assim, né? Então, foi tudo assim de uma forma muito natural. E ele também, à medida que foi crescendo, como ele tinha visão, ele também já foi entendendo que ia ter que ter alguém para ajudá-lo, né? Então, ele também, nas conversas de domingo, nos momentos que ele tinha, ele ia falando, né? Já para o Conrado, que é o mais velho, filho homem, olha, um dia eu vou precisar de ajuda, ó, se você for por aqui, se você fizer administração, se você vier ajudar o pai. Então, ele aproveitava as horas vagas dos momentos de lazer de família e colocava não como um peso, mas como algo assim que era leve, que ele precisava, que a gente era importante, que se a gente quisesse ele ia fazer com muita alegria, ensinar, inserir, né? Sempre deixando claro que ele iria dar a oportunidade da gente sempre trabalhar com ele, mas teria que ter o merecimento de continuar, né? Sim. Nada que fosse assim, porque eu sou o dono, o filho vai ficar garantido. Não, vocês vão ter que provar o comprometimento, a responsabilidade, vocês vão ter que mostrar trabalho para ficar, não é porque é filho que fica. Então, ele sempre foi ensinando isso, né? Sim. Sempre foi ensinando. E a empresa familiar, ela tem uma característica assim, quando tem algum desafio,
no negócio, a empresa faz com que a família se une também, né? Então, por exemplo, em 95, quando a gente mudou para cá, nós estávamos com 7 meses de funcionamento, né? Aí teve um incêndio, né? E nesse incêndio a gente perdeu 90%, acho, da produção, máquinas queimaram, né? Foi tudo, foi matéria-prima, foi a parte do estoque que estava na própria parte da produção, foi máquinas que nem tinham sido pagas, porque a empresa aqui na Fazenda Rio Grande só tinha 7 meses de funcionamento. E ali foi um período que foi bem difícil, né? Porque, como ele falou, era um período de mudança de moeda, inflação alta. Com 7 meses a gente não tinha seguro, porque não precisa de seguro, a instalação tudo nova, o que vai acontecer, né? Mas infelizmente aconteceu. E ali foi um momento assim que a gente se uniu também, né? Como família, a gente abraçou mais ainda ele e a empresa para o negócio dar certo. Legal. Muito bonita a história, né? Cheia de desafios, né, seu Saul? É bonita agora contando, né? Mas passar pelos Muito desafios desafio não é fácil. Não é fácil. Daí deixa eu contar uma outra coisa aqui para vocês. Na época que eu vim aqui, não tinha energia elétrica, não tinha essa iluminação. Tudo de noite era uma escuridão. As ruas não eram macadamizadas, era só de terra. Então dava uma chuva, era um barro enorme, mas era difícil, né? Aí quando eu trouxe a minha esposa para conhecer o lugar onde a gente vinha, nossa, ela ficou descabelada quase, chovendo. A gente morava lá bem pertinho do colégio onde os filhos estudavam, perto da igreja. Era um lugar bonito lá, né, quando a gente morava. E vir aqui num lugar desse, nossa, eu tive que comprar um apartamento lá em Curitiba, né, para ajudar a convencer ela. Depois, mais adiante, daí eu vendi lá e a gente veio morar para cá. Mas, voltando um pouco atrás aqui, logo que eu cheguei aqui, o padre vigário aqui da paróquia, na época tinha uma paróquia só, agora parece que tem 4 ou 5 paróquias já aqui, né? 4 ou 5 paróquias, né? Aí veio me procurar para mim ser presidente do conselho paroquial. Fazia o quê? 1 ano e pouquinho que eu estava aí. Aí eu falei para ele, mas eu não conheço ninguém aqui. O senhor tem que pegar para ser presidente do conselho uma pessoa daqui que conhece todo mundo, eu não conheço ninguém. Não. Eu liguei lá para a tua cidade, falei com o vigário da tua paróquia, daí ele me disse que posso entregar para você, que você toca o negócio garantido. Daí falei com a minha família, justo na época que nós estávamos, num sufoco danado, né? Mas eu vou pegar. Por isso que agora eu vou te dizer aquilo que eu falei no começo, vou falar com humildade, com simplicidade. Então fui ver como é que estava o estado da igreja. A igreja era coberta de zinco, já fazia uns 25 anos que tinha sido feita a igreja, então aquele zinco estava todo enferrujado, chovia dentro, não era forado. O dia que tinha chuva, sabe, a chuva bate no zinco, faz uma barulheira danada, não escutava nada do que os padres falavam, nem nada. Daí eu subi lá em cima no teto, né? Hoje tem uma torrezinha, na época só tinha uma cruzinha assim na cabeceira da igreja. Aí eu me abracei naquela cruz lá. Ai. Quer uma água? Tá. Me abracei naquela cruz e falei, eu estou pior do que essa igreja. Estava cheio de dívida, tinha pegado fogo. Disse, mas eu vou pegar. E peguei, troquei todo o coberto da igreja. Na época tive que fazer estrutura metálica lá em cima para suportar uma estrutura de peso maior, que daí ao invés de telha de zinco era essas telha de eternite mais grossa, né? Era pesada, construí lá em cima. As banheiras estavam tudo entupidas, do banheiro da igreja, banheiro da sala de catecismo, banheiro do salão de festa, desentupi tudo aquilo, trouxe, como é que se diz,
canalização de esgoto, desde aqui da beira até lá dentro da igreja, lá canalizei tudo aquilo. A cozinha era bem pequenininha, dobrei o tamanho da cozinha, azulejei tudo ela nas paredes, no piso, comprei tudo, pias novas, tudo água inoxidável, uma pia bem grande, funda, para lavar o panelão grande. Comprei 2 fogão industrial elétrico para a cozinha, deixei bonitinho tudo. E quando eu saí, fazia uns 3 anos já que eu estava lá, estava quase tudo pago. Entende? Daí o que mais aqui, daí foi fácil assim, foi o primeiro que fez o bingo eletrônico aqui, fui eu, bingo eletrônico da paróquia aí, e bingamos um carro aí, pô, foi um sucesso, deu um monte de dinheiro, né? Aí a PAI resolveu, como é que se diz assim, pedir apoio nosso, daí fizemos um outro bingo, né? Daí, para pai, mais um carro, também foi um sucesso. Mas daí o prefeito Toninho, naquele dia que eu fiz aquele bingo da festa da igreja de um carro, o Toninho Vandes subiu no caminhão lá onde a gente estava anunciando os números do bingo. Terminado, ele ofereceu um bingo para fazer um terreno aqui na Vila Central, aqui, para fazer um bingo. Se eu quisesse, então eu pego, fazer um bingo para pai. E daí ele fez mais um bingão para pai e deu um bom dinheiro de um lote lá e demos dinheiro para pai na época. Foi mais ao redor de 15, 20 mil. Isso foi em 97, 98, aí, né? Para ajudar a construir a pai. E o terreno da pai que tinha doado a nossa empresa, doamos o terreno para pai. Agora, por falar em doação de terreno, nós não doamos só para pai, nós doamos o terreno para o terminal aqui, doamos o terreno para fazer o Hospital Nossa Senhora Aparecida, foi a nossa empresa que doou, o terreno da Embrapa também, fomos nós que doamos, essas coisas aí. Então, foi rapidinho, fiquei assim conhecido, sabe, por essas ações, né? Aí o prefeito Toninho ia concorrer para segundo mandato, ele me procurou para mim ser candidato a vice dele. E eu não tinha condições, eu estava cheio de dívidas, de compromisso e lançando produto. Cada vez que se lança o produto, se gasta bastante dinheiro para lançar, para primeiras matérias-primas, material de embalagem, estoque, etc. Tal. Depois ainda vender, dá 30 dias de prazo para os clientes, precisa de dinheiro. Cada milhão que você vende, você tem que ter quase 3 de estoque. Então, eu não queria também, porque não podia, daí minha família também não queria, mas o Toninho, tem gente que fala assim, critica ele, mas o Toninho foi um bom prefeito. O Toninho Vandes foi um bom prefeito. E ele está concorrendo para a segunda eleição, né, para a reeleição, e os outros candidatos, sem querer demérito para eles, né? Mas eles não tinham. O Toninho já estava lá dentro, conhecia a máquina e era o mais qualificado para ser candidato a prefeito. E os outros não iam ter condições e a experiência e a capacidade que ele tinha para fazer um bom trabalho. Aí eu conversei a minha família para mim concorrer a vice, principalmente para ajudar ele. Mas antes de concorrer, aceitando para ser vice, eu fiz reunião com várias lideranças grandes aqui da cidade, os donos do posto Nichelle aqui, o seu Dona Emília, o falecido Dinho Nichelle, não sei se você conheceu, né? O Valdir Falato, o Antônio Baldão, o João Pelanda, o Célio Baggio, enfim, várias pessoas, empresários aqui, para eles serem, não eu, porque eu não estava tendo condições, eu estava com a empresa numa situação financeira difícil, ninguém quis. E daí o Toninho falava, chamamos o Chico Santos queria ser candidato, chamamos ele para ser vice no meu lugar. Daí o Toninho falava para o Chico Santos, eu fico 2 anos, daí eu me retiro para correr para deputado e você continua como prefeito. E o Chico não confiou nisso, não confiou. E faltava 20 dias para as eleições, para lançar os candidatos, e o Toninho não estava conseguindo um vice à altura, né? Aí ele vinha ali na minha empresa tomar chimarrão, dizia, eu preciso de você. Daí a minha família não queria, e eu convenci minha família e aceitei ser vice. Só que
aceitei numa condição de que ele tinha que ficar os 4 anos e não sair no segundo para deputado. Tinha que ficar até o fim. E eu não teria nenhum compromisso de concorrer para suceder ele. Que a minha preferência era ficar na minha empresa. Uhum. E ele concordou, daí eu aceitei ser vice. E na época o Cartário tinha, o candidato dele era o Leslie. Não sei se você se lembra, Leslie, sabe? Não, só Era o candidato, e o Cartário era deputado, era forte. E daí nós com medo, né? Porque quando é só 2 candidatos, polariza, né? Aí é perigoso. Aí nós mesmo fizemos questão que o Chico Santos concorresse e ainda ajudamos. Ajudamos com dinheiro. Eu, o Toninho, ajudamos com dinheiro para o Chico, para a despesa dele. Eu não vi quase perder uma eleição para o Chico Santos, faltou pouco para ganhamos a eleição dele, tá? Hoje já passou bastante tempo, dá para a gente contar essas coisas. O Chico não pode negar porque é verdade. Não pode negar porque é verdade. Mas tudo sempre com uma boa intenção, né? Se a gente concorda para ganhar, tem que lançar a mão de todos os artifícios aí para ver se eleição, né? E uma delas era, ele começa a derrotar o candidato ao Cartário, porque o Cartário era muito autoritário, muito, assim, uma pessoa muito difícil. Não era bom para a Fazenda Rio Grande, o Cartário ganha a eleição. Tá, isso é uma das coisas, por isso que eu cheguei a ser vice-prefeito também, né? Uhum. E uma outra coisa que eu queria só acrescentar, só como informação, né? Quando eu resolvi me estabelecer aqui, na época aqui só tinha olarias e serrarias. Só olaria e serraria, não existia uma outra indústria com um ramo de atividade diferente que esse. A nossa empresa foi a primeira. Graças a Deus, hoje tem uma quantidade enorme de empresas de grande porte aí, como é hoje a Sumitomo, a Antex, a Caiaba, e uma porção de agora vem até a LG aí, né? Então, graças a Deus aí hoje tem uma quantidade muito grande de empresas e muito superiores à nossa até, mas nós demos o primeiro passo para começar, como é que se diz, empreender com atividades diferentes das que tinha na época, que era só serraria e olarias. Com certeza. Como que você fez para escolher os produtos que você ia ter? Tipo, os ramos. Porque hoje tem diversos ramos. Tem o PET, o material de limpeza. Assim, ó. Daí, quando eu vim para cá, e vim só fazendo cera para assoalho, velas e invasando querosene, eu tinha a intenção de avançar mais na linha de limpeza. Então, a gente começou a lançar produto na linha de limpeza, amaciante, desinfetante, lustramóveis, multiuso, limpa-vidros. Hoje a gente já está lançando também saponáceo, limpador de ambiente, limpador perfumado, soda, que na época a gente não fazia, nós lançamos e tal. E aí... Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Aqui a questão também, quando ele se mudou para a Fazenda Rio Grande, é uma questão de você também olhar o mercado, né? Quando ele veio para cá, a cadeira de palha, por exemplo, era uma coisa que as pessoas não estavam mais usando tanto, já não estava caindo em desuso, né? Já estava vindo outros tipos de cadeira moderna, não se usava mais. E quando nós estávamos aqui em 95, já tinha passado esse período, então já não veio mais, esse produto já estava defasado no mercado. Aí a gente começou também a perceber que a cera, ela também ia cair com o tempo o consumo, porque como veio surgindo esses novos pisos, né, porcelanato, laminado, então a dona de casa, ela visa praticidade, então a gente via assim que a dona de casa também não queria mais ficar utilizando a cera, lustrando, mantendo, pela praticidade, né? Então, você também começa a olhar o mercado e ver, olha, esse produto que a gente estava com 2 produtos, cera e vela, sendo que a gente já estava vendo que em questão de alguns anos ia cair muito o consumo. Aí também começou-se a buscar outros produtos. O que a dona de casa consome, o que vai usar durante muito tempo que não vai cair da rotina, não vai deixar de usar. E daí foi surgindo a ideia de ir para a parte de produto de limpeza, né? Sempre limpa a casa, sempre tem que manter limpa, higiene, então vamos para os líquidos. Aí que foi buscando
partir para essa linha de saneantes, que a gente sabia que era uma linha que ia ser contínua, que ia ser perene, que você vai investir Sim. toda uma estrutura e você vai manter aquela estrutura por anos, né? É isso que o empresário quer, né? A longevidade da empresa. Então, que linha que a gente pode ter que vai manter a empresa por muito tempo? E daí começou a parte da limpeza, né? E de plásticos também, a mesma coisa. Como começou muita concorrência na parte de saneantes, quando eles começaram saneantes, a concorrência não era tanta, né? Mas daí também, ao período ali de 95 até 2005, muitas empresas foram surgindo. E à medida que tem empresas que hoje produzem com todas as observações das legislações, que hoje você tem um produto, você tem que registrar ele na Anvisa, você tem que... é oneroso, você tem que ter tudo correto dentro da tua empresa, na parte trabalhista. Então, isso demanda muito investimento. Só que, de repente, você está concorrendo com muitas empresas que também abriram e você também concorre com pessoas de fundo de quintal Que não fizeram esse investimento que não na fazem parte... esse investimento, não têm o produto e saem ali na cidade Exato. vendendo, e isso acaba também tomando uma fatia de mercado. Sim. Então, sempre observando o mercado, você começa a ver que a concorrência aumenta, aí você já não consegue vender com aquela rentabilidade, aquela margem que você precisa, e você tem que sempre tomar o passo antes que as coisas aconteçam. Então, já em 2005, a gente começou a fazer uma experiência com a parte de embalagens, né? A gente começou a ver que era um mercado que era promissor, né? Que tinha poucas empresas. Iniciar esse negócio não era para qualquer empresário, porque o investimento nas máquinas era muito caro, as máquinas não eram baratas, então a gente via assim que não era qualquer um que ia conseguir partir para esse ramo e abrir essa indústria, porque tinha que ter muito capital para investir nisso. Então, a gente trabalhou uns 2 anos. Primeiro, a gente fez uma parceria de vender para uma outra empresa, para a gente sentir o que era o produto, conhecer o mercado, para daí começar a pensar realmente em expandir a empresa até a parte fabril também. A gente ampliou, construiu um novo barracão, e daí ali a gente adquiriu as máquinas, e daí ali partiu para a linha de embalagens, que hoje é plástico, sacos de lixo, embalagens para alimentos, folha de alumínio, papel manteiga. Então, sempre observando a necessidade do mercado. Você tem que estar vendo isso, você tem que estar vendo os teus concorrentes, você tem que estar atendendo, conhecendo o consumidor, né? Então, tomar a atitude antes de você perder o mercado. Prever, né? Prever. Conseguir prever o mercado, acho que é fundamental. Até estava comentando com eles antes de vocês chegarem, que até a linha PET, né? A linha PET, vocês começaram, o mercado não estava do jeito que é hoje, com a questão de PET, né? Sim. Mas vocês tiveram a visão antes de estourar, né? E aí, a hora que estourou, com certeza, também foi um sucesso para vocês pegarem essa fatia do mercado, né? Também foi um estudo de mercado. E também a gente aprendeu aí que o nosso país, o Brasil, é o 3º país que mais tem PET. Está crescendo muito. Então, a gente vai observando as tendências e tendo que se ajustar, né? Exato. Para se manter. Exatamente. Para se manter, porque se você ficasse lá atrás com aqueles produtos, nem tinha mais a Gioca, né? Uhum. E hoje a empresa está com 77 anos. É isso aí. E como, aproveitando ali, né, seu Saul e até a Raquel, quando vocês começaram a trabalhar no negócio, né, do pai de vocês, como que foi esse processo de geração? Como que seu Saul foi lidando, porque a geração, são gerações diferentes, né, seu Saul? O senhor sentiu muito baque em relação aos filhos, assim? Ó, primeira e segunda geração, elas vão longe. Quando chega na 3ª geração, daí já é mais complicado. São poucas as empresas que conseguem. Só os grandes grupos econômicos é que conseguem profissionalizar. Mas daí, para você profissionalizar, você tem que ter uma empresa que ela tenha um faturamento muito grande, porque esse profissionalismo ele precisa de pessoas honestas,
que não, como é que se diz, tem que pagar um valor alto para que essas pessoas, falar assim um português bem claro, não acabe usando o cargo para roubar dentro da empresa. Então você tem que pagar muito, muito bem. Aí você tem que ter uma empresa muito grande. E geralmente essas empresas, quando elas chegam nesse patamar muito grande, elas criam conselhos de administração que dão as diretrizes dos profissionais que estão tocando a empresa de como ela deve ser constituída. E conversando assim com várias pessoas que fazem parte de conselhos administrativos de grandes empresas, me chamou a atenção um dia que eu estava conversando com um desses, né? Inclusive um desses faz parte do conselho de administração de uma empresa lá de Caçador, Santa Catarina. O nome da empresa, Adame S.A., é uma empresa que fabrica papel, fabrica papelão, fabrica caixas, caixa para embalagem, caixa de papelão. Ele me disse que eles são em 5 conselheiros, e esse um é aqui de Curitiba, ele nem mora lá. Aí ele me falou assim, tem que pegar conselheiro que já sejam pessoas estabilizadas, e quando eu falo estabilizadas, pessoas que já têm posses, que já são ricas, diz ele, que não precisam roubar, que elas participem do conselho para, como é que se diz, porque uma empresa, ela é um bem social, uma empresa gera emprego, gera impostos, gera economia, faz girar economia e tal. Então precisa ser um conselho formado por pessoas altamente competentes, de visão, e que cheguem lá para ajudar a empresa e não para roubar. E a empresa, logicamente, tem que ser uma empresa grande, né, para poder comportar, e assim por diante. Então, a sucessão, quando a empresa menor é pequena, não é fácil. Que nem, vamos supor a nossa empresa lá, nós éramos 9 irmãos, mas participaram dela, meu pai deu partes de cotas de capital para cada um dos irmãos. Então, o irmão mais velho, quando era só fábrica de cadeira, vassoura, artigo de anime, ele viu que aquilo não tinha futuro, ele caiu fora. Então, nós que ficamos na empresa, compramos as cotas dele. Aí o outro também, quando viu que não tinha muito futuro, caiu fora. Ficamos só em 2 irmãos. Depois aconteceu aquilo que eu te falei, né? Que eu resolvi vir para cá e o outro acabou ficando lá por causa da política lá em Videira. Então eu acabei comprando as cotas de todo mundo, fiquei sozinho. Entende? Mas eu seria, no caso, a 2ª geração, né? Entende? Agora vem a 3ª geração, que são eles. Estão trabalhando junto. O Conrado trabalha comigo já há 33 anos, ela aqui trabalha uns 26, 27, a outra trabalha comigo há 22 anos, né? Estamos tocando a empresa. E é um ramo que não é muita concorrência, sabe? Não é fácil. Hoje, ramo bom tem que ser ramo de alta tecnologia, né? Que não é o nosso caso aí. Dá para automatizar muito, Mas daí, apesar de nós termos aí quase 10 mil metros quadrados de área construída, mas a área física ao redor dessa área construída já não existe mais quase. Precisava uma área maior para você automatizar tudo, automatizar muito bem. Então tem esse problema. Mas eu penso assim, como não é uma empresa de alta tecnologia, de produto de alta tecnologia, e é um produto que existe muita fábrica, muita concorrência, e não é um produto bom, eu penso que existem outros ramos melhores, sabe? Que dão menos dor de cabeça e que eles devem repensar. Eles devem repensar o que vão fazer depois na sequência, né? A 3ª geração vai ter que decidir como é que vão fazer. Se continua, dá para ganhar dinheiro, dá para tocar e fazendo ainda melhorar, como é que se diz, o fermento, né? Entende? Mas fica a cargo deles depois. Graças a Deus, até aqui a gente se dá bem e a gente se abraça e toca o negócio, todo mundo puxando para frente, vai embora, né? Então, mas voltando a esse caso da sucessão, por exemplo, vamos ver se eu vou saber explicar o que eu quero.
cada pessoa é uma. Cada pessoa é uma. Às vezes dentro da mesma família, 3 filhos, cada um tem um jeito, as mães mesmo falam, são diferentes um do outro, né? Aí você vai olhar na Bíblia Sagrada lá, já começa contando a história que Caim matou Abel. Irmão um matou o outro por inveja, por ciúme, por essas coisas, né? E eu vejo por experiências que muitas empresas acabam por desentendimento entre sócios. A gente, uns vive até os 40 anos, morre por alguma doença, 50, 70, 80, mas difícil chega nos 90 e vai embora para o outro lado, né? E não leva nada. É verdade. Não leva nada, deixa tudo aqui. Então, eu acho que nessa passagem, as pessoas têm que olhar, lógico, para o conforto da família, para o bem-estar, para a segurança, em todos os sentidos, né? Segurança principalmente financeira, né, para garantir, mas tem que olhar também pelo social, né, que nem a nossa empresa aqui. Nós temos 250 empregos. Não é muito, mas também não é pouco, né? E cada um desses funcionários tem uma esposa, tem filhos, né, e assim por diante. Esse é um emprego direto. Aí tem os indiretos, que são 42 motoristas que puxam para nós. Nós só temos 7 caminhões que são nossos, o resto é tudo freteiro. Nós temos ao redor de 90 representantes comerciais espalhados por 13 estados brasileiros. Exportamos também para a Bolívia, para o Paraguai e para o Uruguai. Então são 370, 380 pessoas que ganham pão aí. Então é um bem social, né? Tá ajudando as pessoas a terem um salário e sustentar suas famílias. Fora o imposto que a gente paga, que não é pouco. É bastante, né? Eu nem vou falar, mas é bastante. A gente não ganha 1/3 do imposto que a gente paga. Voltando ao caso da sucessão, não é fácil. De cada, eu acho que 100 empresas, na terceira geração, eu não saberia dizer estatisticamente certo quantas sobrevivem e quantas não, mas muito poucas. Muito poucas. Eu, como terceira geração, eu vejo o seguinte, a gente é uma família cristã, né? Então, eu penso assim que isso nos ajuda muito, particularmente a nossa história. Porque você tem os valores, né? De respeito, de paciência, humildade, perdão. Porque trabalhar em família não é fácil, é desafiador. É desafiador. Mas com esses valores, como a gente cresce com eles, você tem que aplicar eles no dia a dia, no teu caminho, né? Então, situações ocorrem, mas ocorreria com outros sócios que não são familiares, como qualquer empresa. Às vezes, há uma divergência de opinião, há uma divergência de visão, né? Mas você precisa lembrar que respeito, humildade, né, honestidade e integridade, eles devem imperar em qualquer área da tua vida, seja profissional, seja familiar, né? Em todas as áreas tem que nortear isso. Então, isso a gente aprendeu de berço. E você tem que pôr em prática quando realmente é preciso. Como filha do Saul, né, sucessora da Gioca, eu vejo assim que ele nos preparou muito bem desde criança, né? Porque talvez ele via ou sentia que um dia nós estaríamos ali sem nós nem imaginarmos. Uhum. Então, ele sempre falava, vocês precisam se dar bem, vocês precisam se entender, não só como irmãos, mas para a vida, né? Porque o que é uma família? Independente se você vai trabalhar junto com os teus irmãos, você vai ter os final de semana de encontro familiar, aí você casa, daí vem os filhos, daí vem os sobrinhos, aquele encontro familiar, né? Você vai manter, independente se você vai trabalhar ou não, mas quando você trabalha junto, você tem que estar preparado, porque você tem que saber que a empresa
e a família são duas coisas diferentes. Então, uma das coisas que eu admirei ele é assim, ele sempre foi nos preparando. Quem entra primeiro tem mais experiência, tem que ser mais respeitado. E é assim, né? Então, ele falou, o Conrado está há mais tempo. Aí, quando eu ingressei, ele falou assim, teu irmão está aqui há muito mais tempo. Ele tem mais visão, ele já tem muito mais experiência. Então, você agora vai ter que ter humildade e aprender com ele e ouvir ele. E daí, na caminhada, tem divergências, tem situações que acontecem no dia a dia que você se desentende. Quem tem empresa familiar vai entender do que eu estou falando. Mas, às vezes, você teve uma divergência numa quarta, quinta-feira e no domingo é o dia dos pais. E é o almoço em família. E daí, o que vai fazer? Vai para o almoço em família, porque não tem nada a ver. O que ficou lá, almoço em família, e não se mistura. Então, meu pai e minha mãe sempre souberam conduzir isso comigo e com meus irmãos, né? O que aconteceu ali, e somos uma família e pronto. Então, eles sempre souberam preparar a gente para isso. Então, eu vejo o quanto que é importante, assim, quem tem os negócios familiares, preparar os filhos. Não tomar lado de filhos, mas sempre saber, assim, ó, o que é mais importante? O que é o principal? Né? Às vezes a gente pensa assim, vou sair desse negócio aqui, não vai dar certo com meu irmão, não vai dar certo em família. Mas qual que é o bem maior? O que você ganha se você continuar? Então, mostrar os pontos, sempre teve um diálogo muito transparente, assim, sabe? E quando a gente é filho, a gente também tem que saber ouvir, né, os pais. Então, ele sempre foi preparando a gente, e isso foi um diferencial que eu vejo. Ele sempre preparou eu e meus irmãos para a gente ir assumindo. Ele sempre foi ensinando respeito. E também, uma coisa que para mim foi importante, assim, quando você estuda, ele mesmo falou, né? Ele se formou em contabilidade, mas tinha noções. Ele precisou ir junto com o contador aprender o que é, de fato, na prática, a contabilidade. Então, muitas vezes a gente estuda, faz uma faculdade e entra para dentro da empresa achando que sabe tudo, né? Sabe tudo e vai, né? Mudar tudo, né? Você ouve tantas coisas e lê tantas coisas sobre sucessão, que a nova geração tem um aprendizado, forma de gestão diferente, quer implantar gestão diferente. Tudo isso acontece. Mas tem que sempre respeitar quem veio antes e a experiência de quem está antes, porque sabe muito mais do que a gente. E prática é prática. Então, muitas vezes a gente veio com ideias que ele foi mostrando que estava dando certo até ali. E se deu certo até ali, porque tá certo. Então, assim, as coisas, às vezes, não tem que mudar num rompimento muito rápido, né? Existe um processo. Então, assim, a gestão, ela foi muito já centralizada. Porque ele, quando fundou a empresa, ele tinha uma visão de controlar tudo, ter tudo sobre o comando dele, né? Aí veio mais a gente, não, pai, agora a gente não dá mais conta, a empresa cresceu, a gente não dá mais conta, se ficar tudo na nossa mão, a gente não vai dar conta, vamos descentralizar. Então, esse foi, por exemplo, uma circunstância que ele aprendeu com a gente, começar a delegar. A geração dele não delegava. A gente começou a delegar, mas não é do dia para a noite, é um processo, porque você também tem que formar as pessoas pelas quais você vai delegar. Exato. Como que é? Então, assim, estou dando um exemplo dentro de gestão. Tudo é um processo, não é um rompimento. Então, você tem que respeitar o tempo, você tem que respeitar as pessoas, você tem que respeitar o processo, o tempo, né? As coisas vão acontecendo de forma leve, de uma maneira que vai ser mais perene, que vai ficar bom para todo mundo, sempre através de muito diálogo, né? Respeito, coisas que ele foi preparando a gente para isso, né? Dizer assim que é fácil, vocês, assim, como é que é? Sempre foi conversas, assim, sempre amigáveis. Não, né? É uma empresa familiar onde que, às vezes, o ânimo, o humor tá ali aflorado, mas a gente sempre vê o bem maior, né? Como ele falou, em uma empresa é um bem social. Não é só a família que é beneficiada. É toda uma cadeia de pessoas que você está ajudando também, né? Uhum, com certeza. E até aproveitando esse gancho, como que cada um depois foi se distribuindo nas funções que fazem hoje?
Então, o seu Saul já tinha um olhar de, Raquel, você faz muito bem essa função aqui, vamos encaminhar para isso. Ou foi de vocês mesmos? Vocês foram entendendo o que fazia sentido ali, o que vocês gostavam? Eu quero começar falando. O meu pai, ele é uma pessoa que eu admiro porque ele tem um tino comercial. Meu pai é vendas. E ele ama isso. Eu vejo que ele gosta de conversar e ele entende muito do processo de vendas. Ele teve toda uma experiência de vidas e ele se dá muito bem nisso, né? O meu irmão, como ele foi o primeiro a ingressar, o Conrado, ele acompanhou todo o processo, né, da transição de mudança de Santa Catarina para cá. Então, ele ficou há muito mais tempo na parte administrativa e principalmente industrial. Ele acompanhou todo o lançamento da linha de limpeza, então, toda a parte de formulação, produção, ele acompanhou. Então, quando eu ingressei muito tempo depois, ele já estava dominando a parte comercial e industrial junto com o Saul. E eu entrei mais para auxiliar no administrativo mesmo, né? E você acaba aprendendo das outras áreas, mas eu entrei aonde eles estavam sobrecarregados, aonde que eu precisava dar o suporte. E ali eu aprendi com eles, né, a parte que eles estavam precisando de assessoria, que era a parte administrativa. Então, eu comecei ali primeiramente no recursos humanos, depois eu fui para a parte financeira, depois a minha irmã veio, ela começou também a assessorar na parte financeira, a empresa vai crescendo, exige mais controle, exige mais trabalho, aumenta a demanda, né? Aí também, como a gente tem um ramo assim que tem muitas legislações sanitárias, a minha irmã já tinha estudado a parte de farmácia, daí hoje nós precisamos ter um controle de qualidade, um sistema de gestão de qualidade na empresa. Como ela já entendia disso, então ela já conhecia as leis, ela já tinha trabalhado com isso, já tinha domínio disso, então ela foi também direcionada à área. Então hoje todo o sistema de gestão de qualidade é ela que cuida, que acompanha e assessora. Então foi vindo assim de uma maneira não muito assim pela aptidão. Sim. Porque eu também aprendi assim que você não faz só o que você gosta. Você precisa aprender a gostar daquilo que faz. Quanto a pergunta que você fez, como é a sucessão, é meio complicado a sucessão. Primeira geração, tem aquele ditado que fala assim, pai rico, filho pobre, neto pobre. E é um ditado muito que a gente, na prática, vê acontecer, né? Uhum. Então, primeira e segunda geração, ela vai bem, vai bem. Quando chega na terceira, já é complicado porque é um volume maior, digamos assim, de herdeiros, de pessoas. E como as pessoas são diferentes umas das outras, como é que se diz, é difícil chegar a um consenso, porque uns às vezes não admitem ser, digamos, hierarquicamente abaixo de um outro. Não admitem que haja um escalonamento, digamos assim, hierárquico. Aí que surgem muitos conflitos. A gente tem muitas experiências sobre isso. Estatisticamente, eu não saberia dizer quanto por cento das empresas sobrevive na terceira geração, mas nós temos muitos exemplos, e eu não quero citar nome para não melindrar ninguém, muitas empresas que eu tenho conhecimento, com 82 anos, que é a minha idade de hoje, eu tenho visto muita coisa acontecer. E muitas coisas acontecerem por desentendimento entre os próprios herdeiros, entre os próprios familiares. E nós temos experiências bem próximas, até aqui. Não vou falar em nome nem em nada, né? Mas eu acho que de cada 100 empresas, imagino que umas 15 sobrevivem, as demais já param na terceira. Às vezes até porque alguns dos herdeiros optaram para outras atividades. Então, resumindo, a sucessão na terceira geração é bem difícil, não é fácil. Pela quantidade grande de herdeiros e pelas diferenças das pessoas,
E até mesmo pela maneira como eles estudaram, uns se formaram numa coisa, outros se formaram noutra, e assim por diante. Mas a vida é assim e a vida segue. Ok? Isso aí. E agora vamos caminhar para o encerramento já. Eu queria perguntar para Raquel, queria que a Raquel falasse assim um pouquinho do pai, do seu pai. Se quiser falar para ele, se quiser, fique à vontade. Fale aí o quanto tudo que ele construiu impactou a tua vida e a dos seus irmãos também, a dos seus filhos, que com certeza não atingiu só a sua geração, né? Acredito que vai atingir 1000 gerações, né? Bom, eu já falei isso para ele, né? Há pouco tempo atrás ele fez 80 anos, então eu já conversei com ele, já até vou repetir porque eu acho que é importante, né? Primeira coisa que eu agradeço a ele é a fé que ele me ensinou a ter em Deus. Isso foi, assim, uma coisa muito marcante, né? Eu falei para ele, assim, que uma coisa que me marcou muito foi que quando eu tinha 7 anos de idade, né? Nós estávamos na igreja e tinha uma pintura, né, da Santíssima Trindade, e ele falou assim para mim: "Você tá vendo essa pintura ali em cima?" Eu falei: Tô vendo." Ele falou assim: "Ó, tem Deus Pai, Deus Filhos e o Espírito Santo ali. Aquele ali é o Deus Pai." Aí ele falou para mim: "Você tem que amar mais ele do que eu." E eu falei: "Uau, né? Como, né, amar um Deus mais que o Pai, né?" Mas é isso aí, ele me ensinou a fé. Então, a primeira coisa que eu agradeço é a fé, né? A fé que ele me ensinou. Obrigado. E amo ele sabe disso, né? Amo ele. Às vezes tem um pouco de dúvida. Não, estou brincando só. A gente sempre se deu bem, né? A gente sempre se deu bem. Eu aprendi muito com meu pai, admiro ele, admiro a força de vontade que ele tem, a garra que ele teve sempre para conquistar as coisas. Nos momentos de desafio, ele é inspirador, porque às vezes a gente vê que as situações são difíceis, mas ele está sempre animado, ele não deixa a família se desanimar, ele passa força, mesmo precisando de força, é ele que dá força. Ele ensinou, né, a gente não desanimar diante de qualquer batalha. Ele sempre deu o melhor dele para a gente, ele sempre se negou muitas vezes para nos formar, para estudar, né? Ele se esforçou para dar o melhor que ele pôde para nós, para mim, para os meus irmãos. Teve muita paciência, né, para nos educar, nos formar como cidadãos, como pessoas, e continua ali, né? Eu tenho o privilégio de hoje trabalhar ainda do lado dele, trabalhamos juntos na mesma sala. Então, minha gratidão ao Senhor, Pai. Obrigado. Né, pelo teu amor, pela tua paciência, por acreditar na gente, né? E nos ensinar, né? Sempre está nos ensinando, puxando a orelha quando precisa, que pai é pai sempre, né? Com certeza. Faz parte do papel, né? Acrescentar também que a mãe também é parte importante, importantíssima, né, na vida dos filhos, né? E que também foi sempre bom exemplo para todo, não só para o marido, como para os filhos também. Tem que dar como é que se diz, uma palavrinha de gratidão para ela também. Então aproveita, Raquel. Fala aí o que você quer falar para sua mãe. Ai, eu amo minha mãe também, né? Com certeza ela tem participação em todo o sucesso da família até aqui, não só como família, que hoje a gente está numa sociedade onde a família, o valor família é muito atacado, né? Então, assim, ela foi junto com o meu pai, o braço direito dele, e também, em todos os momentos, ela também teve uma participação muito importante para sempre manter, né? A mulher, ela tem aquele jeitinho, né, de sempre aproximar todo mundo, pôr uma toalha quente quando os ânimos estão exaltados, né? Quando as pessoas precisam de alguém que una,
faça esse papel. Esse é o papel, né? De ligar as pessoas. Então, ela fez esse papel. O papel de aconselhamento também, né? Sempre aconselhando. Meu pai e minha mãe sempre conversaram muito com a gente, sempre aconselharam muito, muito, muito. Então, sou muito grata a ela pelos conselhos, por sempre estar ensinando, né, a gente todas as áreas da nossa vida. E eterna gratidão a elas, né, a ele. Agradeço a Deus por ter colocado eles na minha vida. E a mãe, ela sempre tá ali, né? Eu vivia pela minha mãe, assim, vejo até hoje, né? Mas quando eu era criança, minha mãe, ela tinha que fazer entrega de peça pro meu pai, ou ia entregar peça, ou ia entregar cesta de final de ano para os clientes. Era ela que fazia, e era ela que cuidava de mim, dos meus irmãos e também dos meus avós paternos. E aí eu lembro que um dia ela me colocava no carro para ir levar peça para cliente, no outro dia ela me colocava no carro para ir levar meus avós no médico, e às vezes dormindo assim, né? Eu ia dormindo na mantinha lá, ela só me colocava lá e a gente ia. E a mulher tem muito esse papel, né? Ela que... Multifunção, né? Ela sustenta ali o lar, né? E paga um preço muito alto, né? Então, realmente é admirável. Eu estou casado há 56 anos já. E lá na minha empresa eu faço questão de ser eu quem entrevista todos os que se apresentam pedindo uma vaga de emprego. Que eu tenho experiências já de longuíssimos anos, conversando com a pessoa, olhando o currículo dela, eu já sei se vai dar certo ou não vai dar certo, né? Então, o que eu vejo, assim, de casais, como é que se diz, de candidatos que se apresentam, que se divorciaram, outros que vivem apenas amasiado, e tem alguns que vivem amasiado há bastante tempo, sabe? Não são casados, mas vivem amasiado há bastante tempo. Mas hoje, comparando com 60 anos atrás, 70, as mulheres quase não estavam no mercado de trabalho. Elas estavam envolvidas com a família, e as famílias eram numerosas naqueles tempos, 5, 6, 7, 8, 10, 12 filhos, né? Então a mulher não tinha condição de trabalhar fora. Hoje, o máximo que tem a família é 2 filhos, 1, 2, então a mulher vai para o mercado de trabalho. E a medida que ela começou a ir para o mercado de trabalho, ela se tornou mais independente financeiramente. Na época ela era dependente de tudo, dependia do marido. Não tinha, então dava menos separação. Hoje, para você manter um casamento com uma mulher assim, dependente financeiramente, tem que ter uma parceria muito firme, tem que ter um entendimento muito bom, tem que haver uma harmonia muito boa dentro dos casais, porque não é fácil manter um casamento assim, não é brincadeira. Eu queria falar uma coisa que a gente não citou. Eu acredito na empresa familiar. E nós temos aqui na Fazenda Rio Grande muitos comércios que quem abre é o casal, e a gente já está vendo os filhos assumindo. Isso é uma realidade muito grande do nosso município. E uma coisa que a gente não mencionou aqui é que quando a gente mudou de Santa Catarina para cá, muitas famílias vieram com a gente. Então, a gente tem essa particularidade de os donos da empresa serem famílias e tá a família tocando, mas vieram muitas famílias de Videira para cá junto. Então, vieram colaboradores, e nós tivemos já dos colaboradores, a gente já tem a terceira geração trabalhando com a gente na empresa. Então, a gente já teve situações que a avó trabalhou anos na empresa, se aposentou, aí os filhos hoje ainda trabalham e os netos estão trabalhando. Então, é uma empresa particularmente bem familiar, né? Parabéns. Que legal. Vou fazer só mais uma pergunta. Qual o maior legado, Raquel, que você recebeu do seu pai? E da sua mãe também, né? Porque acredito que quando a gente constitui uma empresa familiar, e não só olhando para a empresa, né? Mas olhando para a vida mesmo, nós somos muito marcados pela nossa família, né? Pelos nossos pais, principalmente. Então, qual o maior legado, assim, você
está recebendo e você quer deixar também para não impactar só ali a empresa, mas o entorno, né? Bem, hoje eu também sou mãe, né? Mãe de família, também sou casada, tenho filhos. Então, o maior legado que eu recebi dos meus pais, em primeiro lugar, foi a fé. A fé em Deus, que ela é muito importante e me sustentou e continua me sustentando e dando significado em toda a minha vida. Então, esse é o primeiro legado, Deus, fé. Em segundo, família. A família sempre é importante. O respeito, né? Independente do que acontecer, quando você precisar de uma situação, ter a família junto é muito importante. Como é bom ter a família, né? Com Mesmo que certeza. você case, mesmo que você tenha a tua família, você vai passar por situações. Como é bom ter família, como é bom ser unido. Então, família. E o terceiro é o trabalho, né? Você pode ter tudo o que você quer, mas você tem que ter força de vontade e tem que trabalhar, né? As coisas não vêm se você ficar sentado esperando. Então, o maior legado é a fé, a família e o trabalho. Perfeito. Obrigada por compartilhar. Eu que agradeço. Bem, então quero aproveitar para agradecer vocês. Foi um prazer essa conversa. Aprendi muito, né? Acredito que quem está ali nos assistindo também vai aprender muito com tudo que foi compartilhado aqui. Toda conversa que eu tenho com o seu Saul, eu aprendo um pouco. E é realmente inspirador, né? Tudo que vocês construíram, porque com certeza não foi só o seu Saul e a sua esposa, né, seu Saul? Vocês estão dando continuidade nesse legado. Também o pai do seu Saul, né, que começou lá atrás com muita determinação, muita garra. E também teve essa visão, né, de passar isso para os filhos. Então, parabéns pela história de vocês, que vocês continuem crescendo, que Deus abençoe muito. Bom, eu que agradeço pelo convite, né? Vocês fizeram, me sinto honrado por isso. Espero que esse podcast possa inspirar alguma coisa, né? Não é uma história, tem... Eu gosto muito de ler história. Eu li história, que nem eu falei, de grandes personalidades, como foi o caso daquele fundador da Sadia, inclusive do próprio fundador da Perdigão, também é uma história bonita. Eu li a história dos fundadores da WEG, eu li a história de Churchill, eu li a história do Mao Tse-tung, eu li a história do Stalin, a história do Trotsky, a história do De Gaulle, a história do Franklin Roosevelt, etc, etc. Eu gosto muito de ler a história dessas personagens, né? Onde a gente aprende muito. A minha história é infinitamente menos, como é que se diz, menos grandiosa comparando com essas personalidades que eu falei. Mas eu acho que sempre alguma coisa de interessante vai ter para alguém que possa utilizar. E a grande sacada que Deus me ajudou foi ter aquela visão de ver que a Fazenda Rio Grande ia crescer. E eu vi isso lá atrás, em 1988. Eu vi que isso aqui um dia ia ser grande. Não devia ter mais do que 1.500 pessoas. E hoje tem 170 mil pessoas. E isso eu sempre falo comigo mesmo, e até já tenho falado para outras pessoas. Acho que Deus me direcionou para vir aqui. Ele que me direcionou para vir aqui. Eu só agradeço isso aí e vejo com felicidade hoje uma Fazenda Rio Grande bem grande. Como eu já tinha visto, eu imaginava que ela ia se tornar há quase 40 anos atrás. Beleza? Se você chegou aqui, comenta o que foi o seu Ouça, Aprenda e Aplique e aproveita, nos siga nas redes sociais e confira os próximos episódios.